que é mais um convidado da nossa live hoje, está tentando resolver alguns problemas aí técnicos, mas por hora a gente vai começar essa live aqui. Bom, eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Lucas D'Amico, sou médico ortopedista, sou especialista em cirurgia do quadril, cirurgia do joelho e medicina esportiva. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com meu pai, Dr. Luiz D'Amico, que é um dos precursores da cirurgia de ligamento cruzado anterior aqui na nossa região. Foi o primeiro a fazer tratamento de lesão do ligamento cruzado anterior através da artroscopia do vídeo de joelho e mais de 30 anos de experiência nesse tipo de cirurgia. Então, a gente recebeu algumas perguntas aqui. A gente também tem o Marcos Tadeu, que é nosso colega, é fisioterapeuta e que sempre participa com a gente das lives, educador físico também. Dentro em breve ele vai entrar aí para a gente conversar. Bom, a gente recebeu algumas perguntas aqui, então vamos fazer uma conversa bem tranquila, um bate-papo. Todos os casos que a gente tem, eu e meu pai, a gente opera juntos. Mudamos bastante a nossa técnica nos últimos 6, 7 anos. Fizemos algumas coisas que mudou muito, principalmente o resultado das cirurgias, a estabilidade do joelho e a satisfação dos pacientes. Mas para começar, pai, como que você explica quando o paciente pergunta o que é o ligamento cruzado anterior? Bom, boa noite a todos. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. O que eu explico para os pacientes que é um ligamento que é necessário quando ele faz alguma atividade como correr, pular ou saltar. Nas atividades do dia a dia, o paciente não sente, porque ele praticamente não utiliza para andar, normalmente não vai utilizar o cruzado anterior. Esse ligamento ele segura a tíbia, ele evita que a tíbia se desloque para frente. Então, isso vai acontecer geralmente nas situações de estresse, correr, pular, saltar, descer uma escada, né? Então, eu tento explicar da maneira mais simples possível, justificando para o paciente, quando ele tem a lesão, qual a necessidade ou a indicação de fazer a cirurgia. Certo. Eu também falo bastante sobre isso e gosto de explicar para os pacientes que todo ligamento é como se fosse uma fita, né? E todo ligamento ele sempre começa num osso e acaba em outro osso. E a função dele é trazer estabilidade. Essa é a função principal do ligamento, de qualquer ligamento do corpo, né? A gente tem ligamento em todas as articulações. O ligamento cruzado anterior tem uma importância significativa porque a gente vê muito relacionado a lesões esportivas, né? Então, pacientes, principalmente do futebol, que ficam um tempo afastado e quem gosta e acompanha bastante futebol sabe que isso é bem comum, né? Então, basicamente, é uma fita que pode romper, essa fita pode se estirar e perder essa função de estabilizar o joelho. Outra pergunta que a gente recebeu aqui, como que ocorre essa lesão? Tem esporte que tem mais risco? Se quiser responder, pai, vai em frente. Sim, isso é muito comum nos esportes que tem movimento rotacional. No nosso meio, o esporte mais comum é o futebol, né? E quanto mais travado for, principalmente o futebol de salão, que o tênis adere muito à cancha, existe muito movimento de pivô. Às vezes o indivíduo recebe a bola de frente, tem que rodar para fazer a saída, e o pé fica fixo no chão e ele acaba rodando. Então, os esportes que fazem mais movimento rotacional. Outros que a gente vê bastante aqui também é basquete, vôlei, também o paciente rompe bastante. E as atividades que têm um risco um pouco maior, paciente que anda de moto, principalmente que faz motocross, faz trilha de moto, então são atividades que têm um risco aumentado. Mas no nosso meio, sem dúvida nenhuma, o futebol é o que mais contribui para a lesão do ligamento cruzado anterior. A gente vê muito em esporte que tem drible, né? Então, futebol e mudança de direção brusca, né? Então, futebol a gente vê bastante e o basquete também a gente vê bastante, né? E também esportes que tem salto e aterrissagem, né? Vôlei e o basquete também se encaixa nesses esportes.
também alguns esportes tipo de artes marciais, né? Então, jiu-jitsu, muay thai, a gente também vê um índice alto desse tipo de lesão aí. Uma outra pergunta que a gente tem aqui é se o tratamento é apenas cirúrgico. Qual que é a tua opinião, pai? Acho que caiu. Bom, eu vou respondendo aqui enquanto meu pai volta. O tratamento é apenas cirúrgico? Então, o tratamento é cirúrgico na maioria dos casos, nos pacientes que são pacientes ativos, né? Então, esses são os pacientes que a gente faz a reconstrução do cruzado anterior. E principalmente os pacientes que têm queixa de instabilidade, tá? Então, são pacientes que sentem que o joelho é frouxo. Uma das coisas importantes de entender é que a lesão do ligamento cruzado anterior, o principal sintoma é a instabilidade. Então, o paciente falar que o joelho sai do lugar, certo? E essa instabilidade do joelho, se não for corrigida, pode levar a vários tipos de lesões mais graves, seja ela na cartilagem e também no menisco, né? Então, é bem importante a gente tratar principalmente os pacientes jovens e pensar em tratamento cirúrgico para os pacientes que têm esse tipo de lesão. Existem alguns pacientes que podem ter lesão, podem ser tratados sem cirurgia, talvez pacientes mais idosos que não têm queixas, certo? E existem esses pacientes que se adaptam, o joelho não tem uma grande instabilidade. Mas, por exemplo, alguns pacientes que nós temos no consultório, eu tenho recebido muito paciente acima de 60 anos que tem lesão do ligamento e acaba tendo instabilidade, né? Daí se discute qual que é o melhor tipo de tratamento para esses pacientes. Pai, se estiver me ouvindo, você tem que entrar no chat do Instagram de novo, para eu colocar você lá de novo, tá? Bom, eu vou continuando aqui as perguntas e assim que o Marcos ou o pai conseguirem entrar aqui, a gente vai conversando. Qual o tempo de internação e repouso após a cirurgia? Bom, para a cirurgia de ligamento cruzado anterior, o tempo de internação, em geral, são 24 horas. Tá? A gente gosta que o paciente durma no hospital, certo? Para uma questão de não ter muita dor e não ter dor pós-operatória. Tá? Então, isso é bem importante. Tá? Cliquei aqui para você entrar aí com a gente de novo. Vamos ver se dá certo. Então, tempo de internação geralmente é 24 horas. E repouso após a cirurgia, em geral, o repouso após a cirurgia, o tempo de muleta varia de 15 a 30 dias. Certo aí? Beleza. Certo. Deixa eu só convidar o Marcos aqui. Ver se o Marcos consegue entrar também aí. Então, eu estava falando sobre tempo de internação e repouso. Como é que era antigamente, assim, há 30 anos atrás, como é que você fazia o pós-operatório? O que mudou nisso, dessa cirurgia, desde que você começou a fazer para agora? Assim? Como é que era e como é que é agora? Nossa, mudou totalmente, né? A cirurgia era céu aberto, não era por minimamente invasiva por artroscopia. Os pacientes ficavam em média internado 3 dias. A gente dava alta com uma tala gessada,
que ficava geralmente por 15 dias até a retirada dos pontos, e os pacientes usavam muleta por em torno de 6 semanas, né? E era bem assim, agressiva a recuperação do paciente. E isso foi modernizando ao longo do tempo e a artroscopia trouxe uma contribuição fantástica. Hoje os pacientes têm muito menos dor, tem alta muito rápido, a gente está dando alta com 24. Tá dando um probleminha lá no... Marcos, tá conseguindo ouvir aí? Oi, Marcos, tudo bem? Bom, eu vou continuar aqui. Não sei se o Marcos está me ouvindo. Acho que ele não está ouvindo. Bom, eu recebi algumas perguntas aqui. Boa noite. Quando vou fazer uma corrida e aumento a velocidade, acontece uma falha. O que pode ser? Bom, dificilmente é uma lesão ligamentar que você deve ter, tá? Porque as lesões ligamentares são lesões traumáticas. Então, provavelmente o que está acontecendo é um pouco de fraqueza muscular, de atrofia, que está levando a esse tipo de sintoma que você tem, tá? A gente recebeu uma outra pergunta aqui, a cirurgia minimamente invasiva é segura? Então, hoje em dia, a gente trata pacientes através da técnica minimamente invasiva de várias articulações, né? Desde o joelho até passando pelo quadril, o ombro, e a cirurgia é extremamente segura, tá? Estamos com um probleminha aí na conexão, mas estamos tentando corrigir aí. Eu vou respondendo as perguntas. Então, a cirurgia minimamente invasiva, o que é? É uma cirurgia que a gente faz com menos cortes, né? A gente não faz o corte principal, né? E como meu pai falou, antigamente a cirurgia de ligamento cruzado anterior era realizada aberto, então era um corte grande na frente do joelho, quase 15 centímetros. O paciente tinha que ficar de gesso e agora isso mudou. A gente consegue fazer com pequenas incisões e isso facilita muito a reabilitação para o paciente retornar. Mesmo assim, eu estou vendo que às vezes tem até uns pacientes nossos aqui que estão conectando, eles sabem que não é fácil, né? É difícil, às vezes, estender o joelho. Essa é a parte que o fisioterapeuta vai trabalhar. É por isso até que a gente está convidando o Marcos aí para entrar para a gente conversar, tá? Tem uma pergunta bem comum, bem frequente aqui, que é qual o tempo depois da cirurgia que eu posso voltar a fazer esportes? Bom, Marcos, tá escutando aí? Como é que tá? Olá, boa noite, tudo bem? Deu tudo certo aí, Estou escutando bem, agora foi. Tá, não sei o que está acontecendo hoje. Acho que é a internet de todo mundo aí que deu um problema aí. Agora acho que vai, né? Beleza. E o doutor D'Amico? Isso. O doutor D'Amico tá se batendo com a internet dele lá, mas uma hora o negócio funciona. Então vamos lá. Bom, Marcos, queria conversar com você principalmente nessa parte da reabilitação, né? Como é que é para você receber um paciente pós-op de reconstrução do LCA? O que você foca e como que você aborda esse paciente num momento inicial? Quais são os seus objetivos? Joia. Boa noite, doutor Lucas, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, né? Nós temos duas situações. Eu já pego pacientes aqui que vêm com pré-operatório, né? E acabo pegando. O que acontece? Quando a gente tem o paciente tendo a possibilidade de ele vir 1, 2 ou 5 sessões pré-operatórias, e a gente vê
Acho que deu uma travada aí no Marcos. Bom, vamos continuar, hein? A minha estabilizou com 4G aqui. Tá, acho que vai ter que pedir para o Marcos fazer a mesma coisa, hein? Bom, pai, estava falando que na recuperação, há 30 anos atrás, aí tinha essa dificuldade de botava gesso, o paciente... Como é que era para o cara voltar a jogar bola? Assim, qual que era a conversa que você tinha, índice de sucesso, e quanto tempo que você liberava o cara para voltar a jogar futebol, assim, antigamente e agora? Qual que é a principal diferença? Antigamente a gente não tinha muito cuidado com relação à cura, chamada cura biológica do enxerto. A gente se preocupava muito com a cicatrização dos túneis e a gente ia liberando os pacientes progressivamente. Já é quase uma constante você dizer, antigamente, que o paciente voltava à prática esportiva em torno de 6 a 8 meses. Isso para o futebol não mudou muito. O que mudou bastante foi em termos de reabilitação, a gente cuidar muito da reabilitação do paciente, dividir em certas fases. Então, eu basicamente divido em 2 fases a reabilitação, uma determinada reabilitação até o 3º mês, outra do 3º ao 6º mês, e a partir do 6º mês a gente intensifica a reabilitação. Isso falando em termos de futebol. Agora, a gente tem que lembrar também que basquete, principalmente nos pacientes que a gente faz reconstrução do ligamento anterolateral, a gente segura cerca de 1 ano. Então, essas coisas que mudaram, principalmente o cuidado que a gente passou a ter e passou a entender, separando as 2 fases que tem do paciente, que seria a fase de cicatrização dos túneis ósseos e a fase chamada cura biológica do enxerto. Porque você, às vezes, tem um enxerto bem posicionado, bem localizado, mas se você faz uma reabilitação muito agressiva, ou a plastia pode afrouxar, vamos dizer assim, ela está no lugar, mas ela não consegue estabilizar, não consegue segurar o joelho. Então, acho que a grande sacada, que é muito importante, é a gente aguardar a chamada cura biológica do enxerto. Isso é bem importante. Eu tenho dividido a reabilitação em 3 fases, né? A terceira fase é a fase de o paciente ir para a academia, geralmente em torno de uns 3 meses, né? E o que eu sempre falo para os pacientes, isso é mais a parte do Marcos, assim, mas como cirurgião de joelho, eu tenho uma preocupação que o paciente não faça exercícios em cadeia cinética aberta até 6 meses. Exatamente. Isso a gente sabe da literatura que aumenta a carga sobre o neoenxerto até 3 vezes. Então, essa é a preocupação que eu tenho. Eu ensino o cara, você vai fazer exercícios que o teu pé está no chão ou sem peso, né? Ah, pode 1 quilo? Ok, 1 quilo até a gente libera para fazer. Mas, mais do que isso, eu acho temerário, porque toda a força vai para aquele enxerto e a gente tem que cuidar dessa reabilitação porque o objetivo é 8 meses ter um joelho firme, né? Então, hoje o meu objetivo para os pacientes retornarem à atividade física e atividade de impacto são 8 meses. Então, acho que isso mudou um pouco dos últimos anos. Antes todo mundo falava 6 meses e era um dado muito muito relacionado a trabalhos feito em carneiro, em cabrito, e não tem um dado da literatura concreto de quando esse ligamento está realmente pronto, né? Então, eu prefiro liberar os pacientes de 8 meses, né, para reabilitação, mas cadeia cinética fechada, né? Agachamento, o cara vai ter que trabalhar isso para ganhar massa, né? É mais difícil. Mas, eu, na minha opinião, essa é uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e aprendi já de uma maneira ruim. Já tive paciente que, quando eu fui ver, estava fazendo cadeia cinética aberta, e em 3 meses já tinha falha do enxerto, né? Então, e é uma situação extremamente desagradável para a gente como médico, né? Ver uma falha tão precoce assim, por um descuido, muitas vezes, na reabilitação, né? Mas a maioria dos físios aí que a gente trabalha, até o educador físico, eu vi que o Long entrou aqui, tem conhecimento sobre isso, né? E a gente sempre enfatiza isso com os pacientes, porque, na minha opinião, isso é muito importante, se fazer uma cirurgia bem feita, mas uma reabilitação também extremamente bem feita, né? Eu procuro perder um pouco de tempo até nas reconsultas dos pacientes, eu procuro explicar para o paciente entender o que é exercício em cadeia cinética aberta e o que é exercício em cadeia cinética fechada.
chego a fazer uma analogia fazendo um movimento com o braço. Então, eu dou um tchauzinho para o paciente, ó, eu estou dando um tchau para você, eu estou fazendo um movimento, mas o meu braço está totalmente solto. Isso aqui é movimento de cadeia cinética aberta. Daí eu apoio minha mão na cadeira, faço o movimento para me levantar, ó, eu fechei o ciclo, estou fazendo força e minha mão está apoiada. Daí eu explico o que o paciente pode fazer na academia, o que é aberto, o que é fechado, o que vai agregar valor para o paciente ou não e o que pode trazer prejuízo em termos de cicatrização do ligamento. É, isso aí. Marcos, como é que tá aí? Tá conseguindo escutar a gente? Acho que tá tendo problema aí. Bom, vamos ver outro aqui. Mais uma pergunta. Tem uma pergunta do chat aqui, vamos ver. Só um segundo. Essa aqui já foi respondida. Que tipo de anestesia é realizada para a reconstrução do ligamento cruzado anterior? Essa é uma boa pergunta. Então, a anestesia, na verdade, ela não muda muito para a gente como cirurgião, né? Então, por exemplo, lá na França, quando meu pai teve a oportunidade de estar lá, eu também, todo paciente que ia ser operado do joelho, ele era submetido à anestesia geral, né? Que é a anestesia mais segura do mundo, certo? Muita gente tem muito medo sobre a anestesia geral, mas ela é uma anestesia extremamente segura. Aqui a gente tem preferido fazer com bloqueios, né? Bloqueios tipo RAC ou peridural, né? Depende até da escolha do anestesista, mas a gente prefere a RAC anestesia. Por quê? Porque também depois, no pós-operatório, fornece também uma analgesia para o paciente sente menos dor, né? Você mudou isso, pai? Era diferente antigamente? Sempre fez RAC? Como é que é isso? Não, antigamente fazia muita peridural, né? Uhum. Fazia muita peridural e a peridural não te dá um bom relaxamento. Então, ao longo do tempo, mudou-se para RAC. E o que melhorou bastante foram os tipos de anestésicos utilizados na RAC anestesia, né? Hoje a gente tem... Antigamente as RAC anestesias eram com marcaína pesada, que tinha um curto tempo de duração. E hoje mudaram os tipos de anestésicos e a gente tem uma anestesia mais prolongada para fazer a cirurgia e também para dar analgesia para o paciente daí no pós-operatório. Legal. Só explicar que a peridural ele não dá tanto relaxamento, paciente, né? Não dá tanto relaxamento e o paciente ainda tem um pouco de controle motor, né? Então a RAC, em teoria, ela é melhor para a gente como cirurgião para esse tipo de procedimento, né? Então a gente tem feito todas aí com RAC e tem ido bem, assim, é só casos mais selecionados que a gente pensa sobre fazer com algum outro tipo de anestesia. Esses dias eu fiz um post aqui no Instagram sobre o que eu mudei na minha prática para melhorar o resultado das cirurgias e também fiz um vídeo sobre isso, né? Em especial, desde 2014, a gente teve a oportunidade de ir para a França, em Lyon, para estudar como melhorar essa cirurgia, como diminuir o índice de falha, né? E o que a gente teve a oportunidade de ver foi que, além da lesão do ligamento cruzado anterior, a maioria dos pacientes ativos era realizada a reconstrução de um outro ligamento. Então, muito paciente pergunta, poxa, eu lesei o ligamento cruzado anterior, você vai reconstruir 2 ligamentos? Exatamente isso, tá? A gente sabe que hoje existe uma descrição na literatura do chamado ligamento anterolateral do joelho, que é uma estrutura que fica na parte externa do joelho e tem uma função de fazer uma estabilidade rotacional para o joelho, certo? Então a gente consegue fazer com que, fazendo uma reconstrução do ligamento cruzado anterior junto com o anterolateral, o ligamento cruzado anterior vai estabilizar a tíbia de vir para frente e para trás, e o ligamento anterolateral vai evitar que o joelho rode, tem um solavanco, que a gente chama de pivot shift, certo? Então, tem trabalho hoje na literatura com 10 anos que o índice de falha é 5 vezes menor em pacientes ativos, certo?
Então, é um tema que a gente bate bastante, mas não é bater bastante por qualquer outra razão. Bate bastante porque fez muita diferença na nossa prática. Pai, como é que é para você, desde que você começou a fazer cirurgia aberta, ligamento, fazia tendão patelar, depois passou, deve ter visto cirurgias extraarticulares, até chegar agora com o anterolateral. Como é que você viu essa evolução? E como é que, para se manter ativo nisso, me explica melhor o que você viu lá na França. Bom, eu estive na França no serviço do Dr. Bertrand por 3 meses em 2014, justamente para ver esses avanços na reconstrução do ligamento do cruzado anterior e nas cirurgias artroscópicas do joelho em geral. E o que a gente notou realmente assim, o índice, a grande sacada da reconstrução é o controle rotacional do joelho. Isso ele funciona como se fosse uma proteção para a reconstrução do cruzado anterior. E a gente observou um grande índice de sucesso, aumentando o nosso índice de sucesso e, consequentemente, diminuindo o nosso índice de falha. Principalmente nos pacientes mais jovens, porque quanto mais jovem o paciente, maior a tua chance de ter insucesso na tua cirurgia. Então, a grande vantagem dessa cirurgia é que a gente associa um pequeno gesto na mesma hora que a gente faz a reconstrução do cruzado anterior. Com túneis intraósseos, nós aqui não usamos fixação adicional na tíbia. Na França, eles usam um parafuso de interferência menor. A gente não usa fixação adicional. E, sinceramente, não sentimos diferença nenhuma em usar essa fixação adicional ou não. Nossos resultados estão sendo muito bons. Ele não usa mais o parafuso na tíbia. Teve um curso agora, faz uns 3 meses, ele falou que parou de usar esse parafuso na tíbia e que ele não via necessidade nenhuma, assim. Então, qual que é a vantagem hoje para a gente que faz essa técnica? A gente não muda nada na cirurgia, a gente não coloca parafuso a mais para o paciente, a gente não tira outro enxerto para o paciente e a gente faz pequenas incisões de cerca de 1 centímetro a mais para fazer uma reconstrução do ligamento anterolateral. Então, agrega muito pouco tempo ao nosso tempo cirúrgico e melhora muito, muito mesmo a questão da estabilidade do joelho, tá? Independente do enxerto que você usa. Então, acho que isso que é o mais importante. Marcos, está me escutando aí? Está conseguindo me ouvir? Como é que está aí? Tem que aumentar um pouquinho o volume que eu não estou te escutando, hein, Marcos? Não estou te escutando. Boa noite. Aí, foi. Agora acho que estabilizou, né? Agora... Maravilha. O 4G... O bom e velho 4G. No 4G eu acredito que agora foi. Alô? Marcos, a gente estava discutindo um pouco de reabilitação. No 4G Oi, tá escutando? Que agora foi. Tá. Não sei o que aconteceu. Mas vamos lá. Tranquilo. Vamos lá. A gente estava falando sobre reabilitação do LCA. Vamos lá. E boa noite, doutor amigo. a questão Lucas. Vamos lá. Cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada. Sim. Explica melhor para o pessoal o que é isso e como que você aborda como fisioterapeuta esse tipo de paciente, como é que você libera. Explica melhor para a gente aí. Ok. Acho que ele não está escutando. Tá sim. Então, ele tá falando, mas não tá... inicialmente o paciente ele chega no pós-operatório com alguns vícios já de início tentar extirpar. Eu gosto muito e alguns pacientes a gente consegue fazer. Oi. Alô. E agora, ouvindo? Estamos ouvindo, hã? Ouvindo, não. Sim, pode falar. Alô? Tá com delay, Marcos, o teu. Não? Está ouvindo? Oi, está com delay, cara. Joia. Estamos ouvindo. Nós temos os pacientes... Oi. Está com delay, né? Então, na clínica,
Chegam no pré-operatório, né? Isso é legal. No pré-operatório a gente consegue já dar uma educação para o paciente em relação ao pós-operatório, como vai ser, e algumas medidas importantes, como o gelo efetivo, posicionamento em extensão, né? Mas o grande objetivo, quando esse cara chega na clínica, pós-operatório, é a gente buscar, se não conseguiu lá no pré-operatório, reduzir edema, melhorar o trofismo de quadríceps e fazer o joelho estender legal, então já no pós-operatório trabalhar de cara a extensão do joelho, né? Nós preferimos ter uma extensão do joelho legal até aí o 10º dia, né? Eu sempre brinco com o paciente, no pós-operatório eu sou um pouco pesado, porque aí depois do pós-operatório, 10º dia para frente, vai ter que fazer um pouquinho mais de força, né? Então o ideal é que a gente consiga ganhar essa extensão já no início. Flexão, nós temos depois aí 3 meses para ganhar a flexão, né? Então o ideal é que a gente ganhe a extensão do joelho, primeiro para manter um quadríceps ativo, e isso é um grande problema, porque tem muito paciente que chega aqui com uma inibição artrogênica muito grande de coxa, do cara afinou, né? Então a primeira coisa a gente consegue recrutar o quadríceps e controlar esse edema. Enquanto ele tiver esse edema no joelho, o cérebro dele entende que o quadríceps não pode contrair. E aí, quanto mais rápido a gente sair dessa situação, mais rápido ele vai voltar para uma contração efetiva, menos eu vou perder. Teoricamente seria, né? Então, inicialmente a gente começa ganhando extensão, trabalho isométrico. Sempre que possível a gente já começa o SLR, que é aquele exercício com a perna, o joelho em extensão, né? Eu estou com a coxa contraído isometricamente e já estou trabalhando variações musculares com a isometria. Depois disso, nós já começamos aí a partir da 4ª semana o ângulo de proteção, entre 90 e 45, né, que é o ângulo onde eu vou estar protegendo o enxerto. Vou evitar aquela situação que há muito tempo, quando eu saí da faculdade há 16 anos atrás, usava-se muito aquele rolinho embaixo do joelho, né? E aí você falou da lacidão há pouco, né? E era muito, colocava um rolinho embaixo do joelho e mandava o paciente contrair aquilo. E aquela contração nada mais fazia do que uma transação anterior na tíbia que contribui para afrouxar. Então nós trabalhamos aí, tranquilo? Sim. Então nós trabalhamos aí 90, 45, já a partir com o intuito de proteger o enxerto e já que ele deu uma caída de novo aí. Bom, eu recebi uma pergunta aqui do Long, Cristiano Long, personal, amigo nosso. Um atleta de alto rendimento, uma lesão dessa, quanto tempo para ser liberado e para poder voltar ao alto rendimento? Pai, alto rendimento, lesão do LCA, como que se aborda? Eu acho que a gente segue, independente do tipo de paciente, a gente segue os mesmos cuidados para evitar uma liberação precoce e ter falha do enxerto. Para mim, o mais importante é que o ligamento cicatrize e que eu não tenha nenhuma sobrecarga sobre ele durante a fase de reabilitação. Eu também faço mais do jeito que você falou, eu mando para fisioterapia logo no a gente, na verdade, assim, os pacientes já fazem físio no primeiro dia PO. No primeiro dia PO, o fisioterapeuta já passa, já ensina o que é importante fazer, vai fazendo exercício em casa, com 2 semanas a gente tira os pontos, manda para a clínica. Normalmente o paciente faz fisioterapia até o 3º mês. Entre o 3º e o 6º mês vai para a academia, fazendo exercício, evitando os exercícios em cadeia cinética aberta. E a partir do 6º mês a gente intensifica. Se é um paciente de alto rendimento, eu vou esperar sempre o ligamento cicatrizar. Então vai depender muito da atividade dele. Como eu falei, se for futebol, dependendo da evolução, 6 meses, 8 meses, dependendo da mobilidade articular, do trofismo articular, eu vou liberando o paciente progressivamente. Se for basquete, eu seguro o paciente pelo menos 1 ano, né? Então, eu não mudo a liberação para o esporte, principalmente onde tem impacto, mesmo que o paciente seja de alto rendimento. Basicamente, assim, Long, não vai ser antes de 6 meses e geralmente entre 6 e 9 meses. Pelo menos é o que eu
converso com os pacientes. Geralmente o que a gente faz? 6 meses sem cadeia cinética aberta, então o paciente sem fazer, para quem faz academia, não pode fazer cadeia extensora, não pode fazer cadeia flexora, tá? Em teoria dá para fazer leg press, porque o pé está apoiado, mas eu também não libero para fazer, tá? Então eu evito esses 3 movimentos na academia, tá? E depois disso, com 6 meses, a gente libera para fazer mais atividade, tá? Então, porque daí com 6 meses eu gosto de liberar o paciente para fazer cadeia cinética aberta, daí ele faz e daí ele vai conseguir ganhar mais massa muscular. Mas é importantíssimo esse período de proteção do enxerto, tá? Então isso a gente respeita bastante. Tem uma pergunta boa aqui. Tem como prevenir uma lesão do ligamento cruzado anterior? Pai, tua opinião? Não. Infelizmente, depende muito do tipo de atividade física. A gente não sabe qual paciente vai ter lesão ou não. Já tiveram diversas teorias tentando explicar os pacientes que têm maior tendência ou menor tendência, mas está muito ligado com o tipo de atividade esportiva. E uma coisa que a gente sempre fala para o paciente que faz lesão de um lado, que ele tem em torno de 5 a 7% de chance de fazer lesão do outro lado. Do outro lado. Vários pacientes que a gente operou os dois lados. Mas a gente não tem um perfil muito definido ou não tem como evitar que o paciente faça uma lesão. Existe um programa da FIFA que chama FIFA 11+, tá? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em clube de futebol. Meu pai também foi médico do Iguaçu há muito tempo. Iguaçuzão, foi campeão da 2ª divisão do Paraná e eu ia com 9 anos de idade no campo lá junto e então a gente tem isso na família aí. E eu trabalhei no Clube Atlético Paranaense. Existe um programa chamado FIFA 11+, que são 11 exercícios que tentam diminuir o índice de lesão do ligamento cruzado anterior. Então tentam melhorar a parte de uma musculatura, principalmente do joelho, até musculatura abdominal e fazer um fortalecimento específico, a ensinar os pacientes a aterrissarem de maneira correta, tá? E, segundo alguns trabalhos, tem um índice de melhora em alguns trabalhos, tá? É importante entender que, proporcionalmente, a lesão do ligamento cruzado anterior é mais comum nas mulheres, certo? Proporcionalmente. Então, por características das mulheres, tanto de controle muscular, né, que tem um controle muscular menor e uma massa muscular menor que o homem, e também por uma característica que o fêmur da mulher é mais fechado. O fêmur mais fechado faz tipo uma guilhotina no ligamento e faz com que ele possa romper mais fácil, né? Então, a gente até em alguns pacientes... Hoje, raramente a gente faz isso. A gente abre um pouco o fêmur na hora de fazer a cirurgia. Faz uma raspagem no fêmur. Antigamente, acho que era rotina fazer isso, né, pai? Fazia isso porque era muito comum. Hoje em dia, a gente tem, por uma característica de formação, mexer o menos possível no joelho. Então, a gente tenta fazer... a chamada reconstrução biológica. A gente tenta mexer o menos possível, aproveitar o máximo de tecido que o joelho tenha para conseguir um melhor resultado. Tive mais uma pergunta aqui. Eu tive um impacto forte no joelho ao descer a montanha e até hoje o meu joelho é instável. Posso ter rompido o ligamento cruzado anterior? Sim, você pode ter rompido o teu ligamento cruzado anterior. Se você for fazer uma atividade que vai de descida, tiver um pouquinho de salto, tá? Isso pode acontecer. Já vi paciente romper o cruzado de umas maneiras diferentes. Tem paciente que às vezes rompe o cruzado de esticar muito o joelho. Então, não é só em atividade esportiva. Isso é importante de entender. Tem paciente que lesa o ligamento cruzado em casa, tem paciente que lesa o ligamento cruzado pisando num buraco, tem paciente que lesa o ligamento cruzado descendo num paralelepípedo. Então, são situações também que pode ter lesão. E o principal é o paciente saber que o sintoma principal é a instabilidade. Joelho frouxo. O paciente chega para a gente e fala, meu joelho sai do lugar.
É isso que a gente escuta e na nossa cabeça a gente já pensa num tratamento de ligamento cruzado anterior. Tem uma pergunta. Após lesionado, tem algum tratamento paliativo antes da cirurgia? Uma boa pergunta. Tem algum paciente que você manda para algum tratamento antes da cirurgia? Como é que você faz isso, pai? Eu acho que o grande problema do paciente para você fazer cirurgia, você tem que ter duas condições básicas. Uma, o Marcos já falou, você tem que ter extensão completa do joelho. Isso é fundamental, ter extensão completa. Isso. E ter uma amplitude de movimento o mais próxima do normal possível. A gente vê em alguns pacientes, não são poucos, que o paciente faz uma contratura reflexa. Ele faz a lesão e ele faz uma contratura reflexa da musculatura posterior do joelho e ele não consegue estender o joelho. Isso é uma lesão muito ruim. Então, o paciente que tem um déficit de extensão, a gente tem que, por obrigação, reabilitar o paciente inicialmente, faz fisioterapia para ganhar extensão, para depois você poder programar a cirurgia. E eu tenho uma dificuldade muito grande que tem paciente que não consegue contrair o quadríceps. Esses pacientes vão incomodar também no pós-operatório. Então, esses pacientes você tem que reeducar ele entender que esse movimento de contração do quadríceps é um movimento muito importante para o paciente começar a fazer assim que ele voltar da anestesia, assim que ele sentir as pernas voltar da anestesia, ter a sensibilidade normal da perna, que ele faça a contração o mais breve possível. E o paciente que não consegue contrair o quadríceps é um problema sério. Então, esses pacientes, às vezes, precisam inicialmente fazer uma reabilitação para depois fazer cirurgia. O quadríceps, só para explicar para o pessoal, é o músculo da coxa, a parte da frente da coxa, né? E a gente sempre fala isso. O paciente que consegue contrair a coxa e consegue esticar o joelho, né, deixar o joelho reto, ele tem menos dificuldade para sair da muleta, tá? E quanto antes o paciente conseguir esticar o joelho, quanto antes ele conseguir contrair o quadríceps, ele vai sair da muleta, né? Existem exercícios que a gente ensina desde a época do pós-operatório. Eu opero de manhã, passo de tarde e já ensino como tem que contrair o quadríceps. E existem exercícios que a gente faz para tentar esticar o joelho. A gente ensina, às vezes precisa da ajuda do familiar para o paciente conseguir esticar o joelho. Então, tem alguns casos que a gente faz um tratamento antes da cirurgia, sim. São esses pacientes que não conseguem esticar o joelho, que andam mal, né, que não conseguem se livrar da muleta, né? Então, isso a gente faz bastante. E eu acho que a fisioterapia tem um papel importante nessas lesões também no pré-operatório. Geralmente são lesões agudas. Tem paciente que tem lesão no ligamento cruzado anterior há 3, 4 anos e não sente isso, né? Ele tem o joelho como se fosse normal, mas ele é frouxo. Então, a gente tem que dividir também lesões agudas, que são até 3 meses, ou lesões crônicas, né, que são geralmente acima desse tempo, que daí o joelho já sarou as outras lesões e fica só a lesão do ligamento cruzado. Tem algumas perguntas bem legais aqui. Felipe Camargo, meu grande amigo, já operamos o ligamento cruzado anterior dele em 2011, final de 2011, com o Dr. Edmar, lá em Curitiba. Um jogador de futebol de rara habilidade. Lesão do ligamento cruzado anterior precisa sempre operar? Pai, tua opinião? Não, vai depender muito primeiro, vai depender da idade do paciente. Quanto mais jovem o paciente, mais você tem que indicar cirurgia para estabilizar o joelho. Quanto mais velho o paciente, não necessariamente. E vai depender muito daquilo que o paciente, daquilo que ele sente, do grau de instabilidade. Eu cheguei a operar uma paciente de 75 anos, confesso que a contragosto, tratei durante 1 ano fazendo fisioterapia e ela não melhorava e as queixas dela eram relacionadas à instabilidade e foi a paciente mais velha que eu operei. É uma coisa extremamente rara a gente operar paciente acima de 60, 65 anos para reconstruir cruzado anterior. Mas a instabilidade era tão grande, o desconforto dela era tão grande ao descer a escada que eu me vi obrigado a operar o ligamento cruzado anterior dela. Mas, em geral, quanto mais jovem o paciente, mais necessária é a cirurgia para estabilizar o joelho. E também é importante entender que, assim, toda lesão é cirúrgica, a resposta é não, né?
mas a maioria das lesões a gente vai operar porque depende muito da idade do paciente, isso que o doutor D'Amico falou. Tem paciente que se adapta, tem paciente que tem lesão do ligamento cruzado e não tem queixas. Tem paciente que tem lesão e tem queixas, principalmente de instabilidade. Então, primeiro, a gente não opera paciente com lesão do ligamento cruzado anterior que tem queixa de dor, certo? A queixa é instabilidade. Essa é a primeira coisa. Então, se o paciente, tem muito paciente acima de 60 anos que tem desgaste no joelho, tem lesão do ligamento cruzado anterior, não adianta você reconstruir porque ele vai ter dor porque tem desgaste. Isso é outra coisa, né? Agora, tem pacientes que têm instabilidade e têm acima de 60 anos. Se o paciente não tem um alto índice de desgaste e não consegue estabilizar esse joelho com outras medidas, na minha opinião, esse paciente tem indicação cirúrgica, sim. Se o paciente entender qual é a lesão que ele tem, o que ele vai ter que passar no pós-operatório, eu acho que esse paciente tem indicação de reconstrução no ligamento cruzado. Então, não são todos, né? Mas posso te falar que naqueles ativos, paciente que vai fazer atividade esportiva tem que ter um ligamento cruzado firme aí para a coisa funcionar legal no joelho dele. O que acontece quando o paciente tem uma lesão de ligamento cruzado e não opera? Você aumenta a sobrecarga sobre outras estruturas do joelho, principalmente o menisco. Principalmente o menisco de dentro do joelho. Então, se você tem uma lesão crônica do ligamento, não opera, fala, não vou operar. Isso, a gente sabe que os pacientes que não operam têm mais desgaste, tá? Então, é bem importante de entender isso, de tratar. Também, hoje a gente já tem prova na literatura que os pacientes que reconstroem o ligamento têm menos lesão de cartilagem. Alguns há 10 anos não tinha isso. Hoje a gente tem esse dado. Então isso é importante de entender. Você não só vai melhorar o teu joelho no momento da cirurgia, porém também você está garantindo uma estabilidade melhor para o funcionamento no futuro. Para você não ver joelhos... a gente vê muito joelho... horrível em paciente de 40 anos, com desgaste que quase não tem o que fazer. Então é muito importante de entender tudo isso dentro do tratamento da lesão do ligamento cruzado. Qual o tempo médio do uso de muleta? Pai, tua opinião aí, como que você tem visto os pacientes, o resultado, quanto tempo de muleta usa? Eu uso um par de muletas até a retirada dos pontos, que dá mais ou menos 15 dias. Quando o paciente vem retirar os pontos, já ensino a caminhar com uma muleta e peço para ficar mais 10 dias com uma muleta. Então, é em torno de 21 a 25 dias com muleta. Isso varia muito de cada paciente, tá? Então, a gente tem uma regra não antes de 15 dias e geralmente até 30 dias, tá? Mas depende muito do paciente, depende muito desses fatores que a gente falou, do paciente conseguir esticar o joelho, dele conseguir conseguir contrair os músculos da coxa. Então, quanto antes ele contrair o músculo da coxa, quanto antes esticar o joelho, antes sair da muleta. E outra coisa, o paciente que usa muleta, ele não está apto a dirigir, na minha opinião. O paciente que já saiu da muleta, que ele pode voltar a dirigir, porque daí você tem um controle muscular melhor da articulação. Então, essa é uma pergunta que a gente recebe muito. Quando que eu posso dirigir? Quando que eu vou tirar a muleta? Então, esses são fatores bem preponderantes aí da lesão do ligamento cruzado anterior. Temos mais uma pergunta aqui. Pós-operatório de LCA e LCP não tratado adequadamente, existe risco de desgaste além do normal e evoluir para a prótese? Pai, tua resposta. Bom, se for uma lesão combinada, se o paciente fez lesão dos dois cruzados, é uma lesão extremamente grave. E esse tipo de lesão, invariavelmente, o paciente vai evoluir para uma artrose precoce. Porque o movimento que o joelho fez, principalmente o movimento rotacional, e geralmente é uma instabilidade combinada. O joelho tem deslocamento para frente, para trás e para os lados, vamos dizer assim.
E essa instabilidade combinada acaba fazendo outras lesões, principalmente a lesão de cartilagem, que é extremamente danoso para o joelho. Então, quanto mais grave for a lesão primária do paciente, mais chance de ter artrose. O que a gente vê muito... O que a gente precisa saber é o que é esse não tratado adequadamente, né? Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro. Talvez ele tenha se referido a não fez uma reabilitação adequada, pós-operatório. Não reabilitou corretamente, ou a cirurgia tem algum problema, a gente não sabe, tá? A gente vai sair do pressuposto que você fez essa cirurgia e persiste com algum problema, né? Então, existe risco de desgaste além do normal, sim, esse risco existe. A lesão, só para explicar para o pessoal, existem 2 ligamentos cruzados, o anterior e o posterior. O anterior geralmente é lesado mais nessas atividades de esporte, de você torcer o joelho, né? E o cruzado posterior geralmente são lesões mais graves, né? Queda de moto, então são lesões de um perfil diferente. São pacientes que caem de moto, geralmente acidentes automobilísticos, então é uma lesão bem mais grave, né? Se não for tratada adequadamente por diversas razões e o teu joelho ainda tem algum grau de instabilidade, isso pode acontecer. Não quer dizer que vai acontecer rapidamente, né? A gente não tem bola de cristal, mas a gente consegue ver de acordo com uma lesão para ver para onde esse joelho está indo, né? E também é importante saber qual que é a condição do resto desse joelho, do menisco, do ligamento e da cartilagem, né? Então, com certeza, um joelho que tem uma lesão dessa, ele não é igual a um joelho normal. Mesmo que fique bom, né? A gente sempre explica isso para os pacientes. Tem paciente que fica super bem, mas o joelho que Deus deu, ele já rompeu o ligamento. Então a gente faz uma reconstrução para conseguir melhorar ao máximo a questão funcional do paciente, né? Mas mesmo um ligamento firme pode também evoluir com lesão de cartilagem, né? Dependendo do caso, né? Tem mais uma pergunta do Cristiano Long aqui. O paciente que tem um porte muscular positivo pode vir a não sentir dor no rompimento do LCA? Difícil, mas pode acontecer. Eu já vi paciente romper o LCA, segundo o relato do paciente, num levantamento de peso bem de competição, assim, né? Então é mais raro, mas pode acontecer, tá? Mas geralmente a gente vai falar, eu acho que a gente tem que tentar focar nas situações mais comuns do dia a dia, que são os pacientes que rompem fazendo alguma atividade esportiva, principalmente aquelas já citadas, né? O futebol, basquete, vôlei, atividades também esportiva de artes marciais, principalmente no pé de apoio, né? Então, Muay Thai, geralmente o paciente vai fazer o atleta vai fazer um chute e pode romper o pé de apoio, e outros esportes também, surf e tal. A gente já viu lesão de ligamento cruzado anterior até em atleta de ping-pong. Então, mas geralmente está relacionado a uma dessas atividades aí. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, deixa eu perguntar aqui. Acho que a gente já falou quase tudo aqui das perguntas que a gente tem. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, mandar aqui no chat. O Marcos pediu desculpas, ele teve um problema na conexão dele aqui. E ele vai mandar alguns stories. Amanhã a gente vai postar alguns stories dele falando sobre a reabilitação após a ligação do ligamento cruzado anterior. O ciclismo fortalece os joelhos mesmo estando com desgaste? Pai, tua opinião? Acho que é um paciente teu aí que está mandando pergunta. Quer saber se pode pedalar aí? Ele está, é o presidente do nosso grupo de pedal, dos amigos do pedal, o grande Anderson Brande, hein? Então, o ciclismo é uma atividade espetacular. Eu particularmente tenho artrose nos 2 joelhos e eu começo a pedalar, dói durante 5 minutos, depois passa a dor. Eu consigo pedalar, consigo andar com a gurizada aí, fazer 40, 50, 60 quilômetros, vai tranquilo.
E quanto mais massa muscular você tem, mais estabilidade você vai agregar ao teu joelho. Não vou dizer que vai evitar que a doença progrida, mas você consegue ter uma melhor sobrevida. Então, você consegue fortalecer mais as articulações. Então, eu acho que o ciclismo fortalece e ajuda bastante para quem tem desgaste, quer seja uma artrose natural ou uma artrose pós-traumática, alguma coisa nesse sentido. O mais importante é que a artrose ela é uma doença multifatorial, né? O desgaste ele é multifatorial. Então, eu vejo muito paciente tomar colágeno e achar que isso vai evitar que ele tenha desgaste. E não é assim, entendeu? Você tem fator natural do paciente, que está no DNA dele lá, que vai ter desgaste. Você tem fator ambiental, se você tem uma lesão dessa. Então, são vários fatores que você leva em consideração, né? Então, hoje tem muito desse tipo de paciente que toma colágeno, eu acho que não vai ter desgaste nenhum. E, na verdade, tem desgaste por outros fatores, por alguma doença, né? Uma doença inflamatória, alguma coisa assim. Então, isso também é importante de entender. Bom, que mais? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Então, o ciclismo fortalece o joelho. E o ciclismo tem uma vantagem também, que é uma atividade sem impacto, né? Uhum. Então, para os pacientes que têm desgaste, até no quadril, muitas vezes, ele consegue fazer esse tipo de atividade, né? Se você vai correr, a corrida é uma atividade que tem muito mais impacto. Então, para os pacientes que têm artrose de joelho, eu acho que é uma doença graus iniciais. Tipo, meu pai, assim, que tem lesão de menisco que já está com 60 e poucos anos, mas é uma doença uma atividade bem legal. Bom, a gente vai encerrar aqui, pelo tempo do Instagram até. A próxima live nós vamos conversar sobre atividade física após a artroscopia de quadril e quando é a hora de realizar o procedimento. Então a Séries já mandou aqui pra gente, vamos marcar essa live e espero que todo mundo aí possa comparecer também. Se alguém tiver perguntas, por favor, mandar aí pra gente no inbox que a gente tenta responder. E infelizmente o Marcos não conseguiu ficar aí por problemas de conexão. Vamos ver se da próxima vez ele consegue participar aí com a gente, porque eu acho que ele tem um perfil bem legal e consegue responder bem essas perguntas. E pai, faz o seu encerramento aí para a gente encerrar essa live. Bom, agradeço o convite, agradeço a oportunidade. A gente já está velho, não está muito acostumado com essas modernidades, mas... Mas foi bem, foi bem. Agradeço a oportunidade e estamos aí para quando tiver um novo bate-papo, estamos à disposição. Maravilha. Valeu, obrigado a todo mundo aí que participou. Se tiverem dúvidas, por favor, mandar para a gente aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.